Boa noite. A RTP abre hoje o debate aos partidos que têm como grande objetivo chegar ao Parlamento. Ao todo, são 12 as forças políticas concorrentes que ainda não têm representação parlamentar, mas só 7 apresentaram listas em pelo menos 15 círculos eleitorais. Foi este o critério definido pela entidade reguladora da comunicação, com os 3 operadores televisivos. São, por isso, 7 os partidos convidados para o debate esta noite e vamos passar a conhecê-los. Garcia Pereira, em nome do PCTP-MRTP, Rui Marques, em nome do do Movimento Esperança Portugal, em nome do Partido da Terra, Pedro Coartim Graça, do Partido Nacional Renovador, José Pinto Coelho, do Partido Trabalhista Português, José Manuel Coelho, do Partido Popular Monárquico, Paulo Estevão, e pelo recém-criado PAN, Partido pelos Animais e pela Natureza, Paulo Borges. Esta noite vamos debater as ideias e as propostas com que pretendem convencer os eleitores. A ordem das intervenções foi ditada por sorteio, tal como a declaração final de 1 minuto a que cada partido vai ter direito. Muito boa noite a todos. Por sorteio, definiu como um grande objetivo eleitoral eleger pelo menos um deputado. Eu pergunto-lhe que diferença faria um deputado no MEP no Parlamento? Muito boa noite. Começo também por cumprimentar todos os colegas que estão neste debate, sublinhando também esta discordância quanto à estratégia seguida pelas televisões, mas marcando claramente a diferença no que diz respeito ao elogio que quer fazer do esforço que a entidade reguladora da comunicação tem feito para repor a justiça no que diz respeito aos debates com todos os partidos em situação de igualdade. A grande diferença está em ter ou não ter no Parlamento uma voz especializada na defesa de políticas públicas de apoio às famílias. Neste tempo tão difícil, onde há um verdadeiro tsunami sobre a sociedade portuguesa, decorrente das medidas de austeridade, da recessão dos próximos anos, será muito importante poder ter na Assembleia da República uma voz como a do MEP, Movimento de Esperança Portugal, que possa permanentemente olhar pela defesa das famílias portuguesas. No que diz respeito às suas grandes preocupações, seja o desemprego, seja o endividamento crescente, seja o apoio à infância e à terceira idade, seja o acesso à saúde. O MEP, Movimento de Esperança Portugal, caso os portugueses nele confiem para o representar no Parlamento, será sempre a voz da defesa das políticas públicas de apoio à família. E isso faz toda a diferença, porque hoje no nosso Parlamento essa voz não existe. Considera que esta conjuntura política é particularmente difícil para os pequenos partidos, justamente porque há um apelo muito forte ao voto útil? É tão difícil para os pequenos partidos como sempre foi, porque o nosso sistema está enviesado. Por um lado, são as televisões que decidem quem vai ter assento parlamentar, não é o povo, porque ao não dar voz em circunstância de igualdade a todos os partidos políticos, as televisões decidem quem entra e quem não entra no Parlamento. Exatamente. Mas, evidentemente, também há aqui essa pressão. Mas é bom, quanto ao voto útil, nós temos muito claros. Em 2002, muitos portugueses sentiram-se pressionados pelo voto útil para tirar de lá os socialistas, diziam alguns. É bom lembrarmos o que aconteceu a seguir. Um primeiro-ministro que, a meio do mandato, foi para Bruxelas, um outro primeiro-ministro que deixou um governo a cair aos bocados. Em 2005, de novo veio o apelo ao voto útil, porque era preciso tirar de lá aquele primeiro-ministro que era verdadeiramente desastroso, o Dr. Santana Lopes. E muitos votaram voto útil e elegeram o engenheiro José Sócrates. É bom lembrar o que aconteceu. Bancarrota, FMI, 12% de desemprego, mentira atrás de mentira. Até quando os portugueses vão continuar a votar útil dessa forma? O voto útil é um voto falso, é um voto sem convicção. Neste tempo de crise, mais do que nunca, é fundamental os portugueses votarem com convicção, em quem acreditam, darem um contributo para renovar a política portuguesa. É esse o grande desafio do momento. Não se deixem enganar pelo voto útil. E esse é o apelo do MEP. Pedro Coartim Graça, os resultados que venham a sair das eleições de 5 de junho, Portugal está condicionado por um plano de resgate assinado pelos 3 maiores partidos com a Troika. E perguntava-lhe, Rui Marques, o Movimento de Esperança Portugal diz ou reconhece que este resgate financeiro era inevitável, mas sublinha as preocupações sociais e tem como mote desta campanha a defesa da família. Eu pergunto-lhe com que dinheiro é que neste momento se consegue executar o programa que defende? Agradeço-lhe muito a sua questão, porque realmente o MEP, Movimento de Esperança Portugal, em relação a esta questão do resgate de Portugal, considera, ao contrário do Dr. Garcia Pereira, que é inevitável e que é absolutamente lamentável que tenhamos chegado a este ponto. É preciso perceber que o atual governo é responsável pelo crescimento do endividamento em 60 mil milhões de euros e o governo anterior, do PSD e do CDS, em 20 mil milhões de euros. Mas
indo à sua questão, o MEP, quando apresentou as suas propostas, fez contas e chegou à conclusão de que aquilo que propõe, em termos de contas, tem a ver com esta apresentação em números muito simples. A nossa proposta de programa custa cerca de 350 milhões de euros que propomos que sejam investidos em políticas de proteção das famílias. Por exemplo, a questão do pré-escolar universal para todas as crianças a partir dos 3 anos é uma questão fundamental para o investimento do nosso futuro. Mas neste momento o que assistimos é uma planificação de cortes. Vamos a isso então. De apoios sociais. Vamos a isso. Agradeço. Obviamente não podíamos fazer estas propostas sem ter em consideração esse plano. E apresentamos 3 pistas concretas para poder ter um adicional de receita para podermos fazer estas políticas públicas de proteção das famílias. Ora, nós propomos 3 linhas de trabalho, se dependesse de nós, com certeza que era por aqui que começávamos. Em relação aos resultados das empresas, as empresas que têm lucro, nós apelamos a que neste momento sejam chamadas a dar um contributo adicional, o que nós chamamos uma taxa solidária, a partir daquelas que têm lucros, que pagam o seu IRC, mas que possam pagar mais 4% para gerar um fundo de solidariedade de 1.000 milhões de euros. Ora, isto quer dizer, para os nossos telespectadores perceberem, os seus acionistas receberem, em vez de 75% dos lucros, receberem 71% dos lucros. E seríamos capazes, dessa forma, de gerar 1.000 milhões de euros. Está a ver já muito mais do que precisamos para estas medidas. Ou, se quiser, uma maior eficácia no combate à prescrição das dívidas fiscais permitiria recuperar 500 milhões de euros. Foi isso que perdemos enquanto Estado em 2009. Mas ainda, se cortarmos, basta metade das despesas com eventos, publicidade, frota automóvel, despesas de representação, temos mais 250 milhões de euros. Desta forma, com este fundo de solidariedade, é possível fazer as políticas que são indispensáveis para proteger as famílias nas suas dificuldades com o desemprego, com o endividamento. E sobre o endividamento, deixe-me dar uma palavra de atualidade do dia. É absolutamente inacreditável a posição que hoje o Banco de Portugal veio reafirmar de defesa dos bancos, aceitando que seja possível, uma coisa completamente inconcebível, é que os bancos, na relação com as famílias, possam alterar unilateralmente as taxas de juro. Ora, isto é absolutamente inconcebível numa relação contratual estabelecida e ainda por cima com uma parte mais forte e uma parte mais fraca. O endividamento das famílias portuguesas é hoje uma grande preocupação. Este sinal que o Banco de Portugal hoje deixou é um sinal muito negativo. José Manuel Coelho, considera possível cumprir isso? Ficou claro o seu raciocínio, Paulo Borges. Rui Marques, relativamente às questões que foram aqui debatidas sobre as condições que Portugal tem ou não para assegurar os seus compromissos e as alternativas mais ou menos radicais, se quiser, qual é a sua posição? Em 3 tópicos, de uma forma rápida, para poder também haver algum debate, porque creio que era interessante podermos ter entre os diferentes partidos. Aliás, o Dr. Paulo Borges já aqui lançou algumas pistas. A posição do MEP, Movimento de Esperança de Portugal, difere completamente do Dr. Garcia Pereira e do MRPP, com todo o respeito, em relação à dívida. A dívida foi assumida por Portugal enquanto Estado soberano e as dívidas são para honrar. Mesmo que seja necessário encontrar responsabilidades, e esse é o elemento que tem sido sublinhado por todos nós, nestas eleições está em julgamento o último governo, mesmo que seja necessário encontrar responsabilidades, mesmo que seja necessário, e nós estamos completamente de acordo, renegociar os juros desta dívida, Portugal tem que honrar os seus compromissos. Portugal tem que recuperar o crédito que perdeu ao longo destes últimos anos na cena internacional. Os erros deste governo, que não é o único culpado, mas os erros deste governo fizeram-nos perder o crédito e nós precisamos de recuperar. Quero também lançar aqui uma saudação especial à proposta do Dr. Pedro Coutinho Graça, muito na cultura MEP, de construir pontes. Esta ideia do Fundo de Solidariedade que propõe é algo com o qual nós nos identificamos e que apoiaremos seguramente esta proposta do MPT. E até, repare, tinha havido agora nestas eleições uma oportunidade de começar a construir esse fundo com um gesto dos partidos políticos, particularmente dos 5 partidos políticos, em abdicarem da subvenção pública. É escandaloso quando nós não temos dinheiro para pagar os salários de junho, que os partidos políticos PS, PSD, CDS, Bloco e PCP não tenham sido capazes de abdicar de 7 milhões de euros de subvenção pública. Os senhores promoveram mesmo uma petição nesse sentido? 40 mil pessoas subscreveram uma petição pedindo aos partidos que dessem esse sinal. E que extraordinário teria sido que os partidos políticos portugueses conseguissem liderar pelo exemplo o sinal dos sacrifícios que vamos ter que fazer. Que fossem eles os primeiros a ganhar crédito para que no dia 6, quando for necessário pedir aos portugueses mais sacrifícios, tivessem
capacidade de dizer, nós poupámos, começámos por dar o exemplo do esforço que todos vamos fazer. Infelizmente, estes partidos mostraram-se completamente incapazes de ouvir este apelo. O PS vai gastar 2 milhões de euros, o PSD 1,8 milhões de euros e por aí adiante. Do ponto que o professor Paulo Borges foi fazendo, aqui várias vezes referindo à família, presumo que se referia à proposta do MEP, Movimento de Esperança de Portugal, e com todo o apreço pelo programa do PAN, que acho que traz um novo contributo para a política portuguesa, e que bom era que na Assembleia da República estas diferentes perspectivas pudessem estar representadas, a grande diferença está no que é o centro. Realmente, para o MEP, Movimento de Esperança de Portugal, o centro são as pessoas e, particularmente, as famílias. Tudo o resto, a relação com a natureza, com os animais, com a economia, com a cultura, com a tecnologia e com a ciência, deve ser colocada em função do serviço às famílias, do serviço à sua consolidação e a este tempo de grande crise. Porque o risco que eu temo, numa abordagem muito centrada na proposta que aqui nos trouxe, é que percamos a noção de para que é que estamos a trabalhar e qual é a nossa preocupação. Na perspectiva do MEP, Movimento de Esperança de Portugal, é realmente colocar as famílias no centro das nossas preocupações. E, por exemplo, falámos aqui de endividamento, temos falado muito de endividamento público. Não falámos do endividamento privado, das famílias, das empresas, por aí adiante. O Dr. Garcia Pereira há pouco sublinhava que deste empréstimo que vai ser obtido a partir do acordo com a Troika, 12 mil milhões de euros são para os bancos. Ora, é essencial que haja uma contrapartida dos bancos em relação à sociedade portuguesa. 10 milhões de portugueses vão garantir estes 12 mil milhões de euros que vão ser emprestados aos bancos. Ora, é necessário que os bancos se abram à reestruturação das dívidas das famílias, aceitando prolongar os prazos do pagamento dessas dívidas, aceitando manter ou baixar os juros destes empréstimos, para que as famílias que estão hoje sobreendividadas, uma em cada 7 famílias já não consegue pagar as suas dívidas, possam recuperar fogo, cumprir todas as suas dívidas, porque as famílias têm que cumprir o pagamento das suas dívidas, tal como o Estado português, mas em condições completamente diferentes. É uma contrapartida mínima que o sistema bancário tem que dar aos portugueses pelo garante, pelo aval que os portugues vão dar ao empréstimo de 12 mil milhões de euros. Etc. É evidente que nós não somos contra o imigrante, contra a pessoa em si, somos contra políticas de portas abertas, escancaradas, que prejudicam a identidade do povo português, que geram tensões sociais, que abusam da subsídio à dependência paga pelos portugueses que trabalham. É evidente que o imigrante que está cá por bem é bem-vindo, mas a maior parte deles não está. E nós sabemos muito bem de onde é que vem o aumento do crime. Não é dos portugueses que se tornaram criminosos. Portanto, essas são as nossas grandes bandeiras. Defender Portugal, Ficou claro o seu raciocínio. Rui Marques, peço-lhe também maior brevidade para uns comentários. Inevitável, mas permite-me que seja inevitável, com todo o respeito pelo Dr. Pinto Coelho e pela proposta do PNR, que, apesar da total discordância do MEP e do Movimento de Esperança de Portugal, é bom cultivarmos esta capacidade democrática de debatermos. A nossa perspectiva é completamente contrária a esta que foi apresentada. A imigração corresponde a Portugal, e vamos a factos, porque não podemos falar de opiniões. Ao nível das contas públicas, o contributo dos imigrantes é positivo. Contribuem todos os anos com mais 300 milhões de euros do que aquilo que recebem. Ao nível de contributo demográfico é positivo. A taxa de criminalidade é exatamente igual, se comparada devidamente, entre os nacionais e os estrangeiros. Os imigrantes são vitais para o funcionamento de Portugal. E, além disso, lembremos da nossa cultura de imigrantes, da nossa experiência de imigrantes, daquilo que vai voltar a acontecer, que está a acontecer, que é o saldo migratório negativo de novo. Nós temos mais gente a sair que a entrar. Deixa-me muito claro. Deixa-me só sublinhar, porque é perigosíssimo, e eu apelo ao PNR para ter atenção que em tempo de grande dificuldade, encontrar bodes expiatórios é muito arriscado. Nós sabemos que na história é sempre fácil encontrar bodes expiatórios. Os bodes expiatórios são os governantes, os grandes culpados. Completamente de acordo consigo. Por isso, os capitalistas... Mas sublinho, nesta altura não podemos encontrar bodes expiatórios naqueles que mais sofrem com a crise, que são os mais vulneráveis, são os imigrantes. São os imigrantes, são os que estão mais vulneráveis. E sublinho, só para terminar, a última ideia. Portugal conseguiu nos últimos anos um êxito extraordinário, reconhecido em termos mundiais nas políticas de acolhimento e integração de imigrantes. Somos o segundo país com melhores políticas de acolhimento de imigrantes, a seguir à Suécia e antes do Canadá. Quem nos dera, noutros setores, estarmos tão bem quanto na imigração. Já lhe deu a palavra só que é para tentar equilibrar os tempos. Pedro Couto Ingraça. Rui Marques, o seu minuto. Nos últimos 25 anos dediquei a minha vida à defesa de causas. Lutei por Timor, lutei pelos refugiados, criei a CAIS para apoiar os sem-abrigo e, finalmente, dediquei-me à imigração, procurando construir políticas de acolhimento justas para os imigrantes em Portugal. Agora disponibilizo-me para servir o bem comum através da política. É uma área muito difícil, mas o desafio que deixo é se não seria bom, na Assembleia da República,
a voz do MEP, o Movimento de Esperança Portugal, existir para defender as famílias, naquelas que são as suas grandes preocupações, o desemprego, o endividamento, o apoio à infância e o apoio à terceira idade. É essa a opção. É preciso renovar a política em Portugal. A voz do MEP, Movimento de Esperança Portugal, pode ser na Assembleia da República a defesa da sociedade civil, a defesa das famílias, porque neste tempo tão difícil vai ser essencial. Votar no MEP, Movimento de Esperança Portugal, é votar na voz das famílias portuguesas na